Eu fui criado e ainda vivo na fazenda que herdei dos meus pais. E o que vou contar a seguir é um caso real e, acima de tudo, aterrorizante. Tudo começou quando meu papai comprou uma chácara vizinha e agregou à nossa fazenda. Uma chácara enorme que pertencia a um velhinho estranho falecido meses antes e que todos diziam praticava feitiçaria ou coisas do tipo. Depois que a chácara foi comprada e a cerca que dividia os dois terrenos derrubada, coisas estranhas começaram a acontecer. Numa certa tarde, ao voltarem do mato, os dois rapazes que trabalhavam na fazenda contaram que, ao passarem perto da casa do velhinho, ouviram vozes e gritos estranhos e assustadores. Até parece que o velho ainda está lá, patrão, disse um deles. Como meu pai não acreditava em assombrações, não dei importância à história dos rapazes. Porém, numa outra tarde, quando o sol já entrava e meu papai voltava do mato na companhia dos dois rapazes, os três viram espantados uma lamparina ser acesa dentro da tapera. Pensando ser um invasor, os três aproximaram do terreiro e meu pai perguntou quem estava na casa. Ninguém respondeu. Ao perguntar pela segunda vez, a lamparina foi apagada, a janela fechada e logo em seguida o grito. Um grito tão assustador que os três não tiveram coragem de descobrir quem gritava. Meteram as esporas dos pobres cavalos e saíram apavorados. No dia seguinte, papai decidiu resolver o problema de uma vez por todas. O teto da casa foi derrubado e tudo que pertencia ao velhinho foi queimado. De nada adiantou. Daquele dia em diante, a situação piorou ainda mais. Os gritos continuaram de tal forma que até os animais pareciam ter medo da tapera. Num certo dia, um dos amigos vizinhos aconselhou que o melhor a fazer era pedir ajuda a alguém que entendesse do assunto espiritual. Uma benzedeira ou, quiçá, um padre. Dias depois, uma senhora benzedeira chegou e, depois de umas 2 horas rezando e benzendo a tapera, saiu prometendo que o problema estava resolvido. E pouco a pouco, o medo da tapera foi acabando. Porém, várias semanas depois, enquanto tangia uma vaca no terreiro da tapera, um dos rapazes foi espantado ao ver que, ao lado do que restava de uma das paredes, o vulto de um velhinho apareceu e ficou ali a olhar por alguns segundos e sumiu. O pobre rapaz chegou em casa tão apavorado que quase não conseguia falar. O problema da assombração continuava. Daquele dia em diante, ninguém tinha coragem de passar perto da tapera. E outro entendido foi chamado, um feiticeiro. Por volta das 7 da noite, o feiticeiro saiu rumo à tapera, todo confiado de que o feitiço iria virar contra o velho feiticeiro. Menos de 1 hora depois, o feiticeiro voltou tão assustado que nem quis passar a noite na nossa fazenda. Selou seu cavalo e sumiu. O velhinho continuava mais forte e mais aterrorizante. Poucas semanas mais tarde, chegou a vez do padre da paróquia vizinha, convidado por mamãe. Segundo o padre, o que o espírito do velhinho necessitava era encontrar a paz, a luz, e nada melhor que uma missa para mostrar o caminho. No dia seguinte, pela manhã, o padre e todos nós saímos para a tapera. Um pequeno altar foi feito no meio do terreiro e a missa foi iniciada. Depois que a missa foi concluída, a sensação de tranquilidade e leveza era notada por todos. Até a brisa parecia mais suave. A alegria era total. O padre parecia ter conseguido o que os outros foram incapazes. Tudo indicava que o velhinho finalmente
havia encontrado o caminho da luz. Depois de umas 2 horas no terreiro e sem nenhum sinal do velhinho, o padre deu por encerrada a celebração, agradeceu a Deus por tudo e saímos. Ao chegarmos na linha, donde antes era a divisa entre os 2 terrenos, uns 100 metros do terreiro, o padre parou, virou em direção da tapera e fez o sinal da cruz, abençoando mais uma vez o lugar. E naquele instante, para espanto de todos nós, uma pequena luz apareceu no meio da tapera. A luz de uma lamparina. E para aumentar ainda mais o nosso espanto, a mesinha que havia sido usada como altar foi envolta completamente em chamas. O primeiro a correr foi o padre, que disparou rumo à nossa casa gritando e xingando, como se tivesse esquecido que xingar era pecado. E nós atrás dele, repetindo os gritos e os palavrões, como se fossem orações. Te cuida e muito obrigado.